da nossa pátria do coração. Nada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. E da galera que noite apagada vai navegando no mar e meio, nossa saudade da terra amada, da pátria que tanto bem. Paulita casa que ali vai cortando os ares, vai navegando sob o belo céu de ali. Também vai de branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. E da galera que noite apagada vai navegando no mar e vem. Hoje falaremos sobre o nosso grande presidente Arthur da Costa e Silva. Braços moros de Moema, padre de Belém, Sema, estendidos pra mim, ó minha terra querida, da Senhora falecida, e do Senhor do conflito, como as terras que eu perdoa, não permita que eu seu povo sempre volte para lá, sem que leve conflitos na esquina que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu andar, a do meu cantinho, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho, é de uma pátria que eu tenho, hoje do meu violão, que dele veio no gelo, de um enorme coração, deixei lá atrás meu. Hoje iniciaremos uma maratona até as eleições
falando dos heróis de 64. Não vamos falar mais de nenhuma outra pessoa, nenhum candidato, nenhum presidenciável. Vamos falar do que é necessário para o país e o que os heróis fizeram e que poderão inspirar os nossos novos heróis no novo regime militar democrático. Hoje começaremos nosso vídeo, está sendo gravado para todo o Brasil, com o general Arthur da Costa e Silva. Vamos primeiro dar os dados biográficos do general Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva, herói, patriota, uma brilhante carreira no Exército. O general Arthur da Costa e Silva foi presidente do Brasil entre 1967 e 1969. Foi o segundo presidente militar do regime militar. O presidente Arthur da Costa e Silva nasceu em Taquari, no Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro de 1899. Filho dos portugueses Aleixo Rocha e Almerinda Mesquita. Iniciou sua brilhante carreira militar do Exército no Colégio Militar de Porto Alegre em 1918. Com apenas 18 anos de idade. Transferiu-se para a Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro. Foi aspirante em 1921. Foi promovido a segundo-tenente em 1922, um ano depois. Você veja que a carreira dele foi muito rápida, por ser muito competente. Foi promovido a capitão em 1931. Foi promovido a major em 1937 e a tenente-coronel em 1943. Em 1958, já assumiu o posto de general de divisão. Foi adido militar na Argentina entre 1950 e 1952. Exerceu o comando da 3ª Região Militar no Rio Grande do Sul, da 2ª Divisão, em São Paulo, e do 4º Exército em Pernambuco, em 25 de novembro de 1961. Costa e Silva assumiu o posto de general do Exército. Em 1961, foi promovido a general de Exército. Depois do movimento cívico-militar que derrubou o presidente João Goulart, o regime militar democrático de 1964, derrubou o presidente João Goulart. O presidente Arthur da Costa e Silva assumiu o poder em 15 de março de 1967. Infelizmente veio a falecer com apenas 68 anos no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1969, de acidente vascular cerebral. Chegou a decretar o ato institucional número 5 em 3 de dezembro de 1968. O presidente Arthur da Costa e Silva está sepultado no cemitério São João Batista, qual nós visitamos a sepultura dele agora, recentemente, cuja sepultura se encontra, para quem quer visitar, no cemitério São João Batista, do Rio de Janeiro, em Botafogo. A localização Aléia 4, número 5, número 5393. Vou mostrar aqui a planta aqui do cemitério, para vocês terem ideia como é que faz para chegar lá. Que vocês têm aqui, ó, a planta do cemitério, a entrada principal aqui. Quando você entra pela entrada principal, tem uma primeira ruazinha à direita. Aí você passa um espaço grande, onde tem várias sepulturas, e você encontra uma outra rua que chama de
Aldeia 4. Então, nessa Aldeia 4, você vai encontrar a sepultura do nosso ilustre, inesquecível, eterno presidente, General Arthur da Costa e Silva. General Arthur da Costa e Silva, no momento do mandato presidencial, porque ele assumiu esse país em 15 de março de 1967, em meio aos movimentos subversivos que atormentavam o Brasil naquele momento, em meio à economia que estava sendo recuperada, já vinha sendo recuperada pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. E esses mesmos movimentos subversivos já vinham sendo combatidos pelo general Humberto Castelo Branco, precedido do general Olímpio Mourão Filho. Infelizmente, no dia 13 de dezembro de 1968, ele foi avisado, na calada da noite, que os comunistas iriam matá-lo e ia ser deposto do governo. Porque naquele momento o presidente Arthur da Costa e Silva não tinha todas as garantias constitucionais para exercer o poder plenamente. Dependia de alguns setores da sociedade. Então ele reuniu todo o seu ministério de forma democrática. Não tomou essa decisão por ele próprio, nem unilateralmente. Reuniu todo o seu ministério, composto tanto de militares, composto também de civis, e fez uma consulta, a todos os membros daquele ministério sobre a questão do artigo institucional número 5, que seria necessário para poder ter um governo pleno e exercer todos os poderes sem restrições e poder combater os grupos, continuar combatendo os grupos subversivos que queriam matá-lo, assassiná-lo, tirá-lo do poder e tornar isso aqui uma república comunista. Todos os ministros foram unânimes, sejam civis ou militares, em apoiar o presidente naquele momento para instituir o ato institucional número 5. Então não é como a imprensa que vende essa propaganda enganosa de que ele teria estabelecido o ato institucional número 5 por conta própria. Ele consultou os seus pares e, se fosse o caso, ele deixaria o governo, caso isso não ocorresse, porque estava ameaçado de morte e ameaçado de ser retirado do poder. O governo, como vocês viram aí no vídeo, o governo Costa e Silva foi marcado por muitas conquistas, tanto no setor elétrico, no setor econômico, no setor da previdência, no setor do petróleo, da educação, da saúde. E a lei e a ordem continuou sendo restabelecida, como era o projeto desse regime democrático militar, de restabelecer a lei e a ordem, como está previsto no artigo 142 da Constituição Brasileira, onde lá consta que as Forças Armadas, constituídas do Exército, Marinha e Aeronáutica, são instituições regulares, permanentes, para a defesa da nação e restabelecimento da lei e da ordem quando os poderes não se entendem. Naquele momento, o presidente de Angola não se entendia com o Congresso, nem o Congresso se entendia com o Judiciário. E posteriormente passaria um vídeo para vocês de um juiz de uma auditoria militar que ele próprio confessou que, diante da ameaça comunista, dos riscos de assassinato, de morte da população, muita gente, pessoas da população brasileira, não tinha outra solução senão uma ingerência militar, como de fato ocorreu. E como de fato agora há necessidade de ocorrer. Não vou citar mais nome de ninguém, só vou dizer o seguinte: ou a gente coloca o regime militar democrático novamente para avançar no sentido da liberdade, do respeito, da dignidade, do progresso, da economia, da saúde,
do emprego, ou nós vamos continuar nessa avalanche de pressão psicológica e pressão de todo lado, aumentando tudo. E vai chegar um momento que nós não vamos ter, vamos ficar sufocados, mesmo aqueles que têm condições de não poder nem sair de casa e comer o que tiver em casa. Se tiver que comer arroz com farinha, ovo, vai ter que comer, porque vão disparar os preços. Estão usando o argumento da guerra da Ucrânia para aumentar todos os itens alimentícios, combustível e tudo. Isso é uma estratégia nefasta, cruel e injusta com o povo brasileiro. Mas como se trata de ano de reeleição, eu só vou falar nesse momento dessa pessoa. Interessa a ele que isso não aumente, pelo menos até ele ser reeleito. Já foi dado ordem ao senhor Paulo Guedes, que é um empresário, se tornou ministro da Economia, um camarada que tem processo na justiça e é o nosso chefe da economia. Já foi dado ordem a ele para tentar baixar esses preços, mas nós estamos aí suscetíveis a toda essa avalanche de aumento de preço de toda a ordem. O regime militar democrático, como vocês viram, cada presidente da república fez o seu papel, foi tudo programado. Cada presidente foi escolhido a dedo, com o seu perfil conciliador, o seu perfil apaziguador, moderador e um perfil sobretudo de patriotismo, de serviço, de dedicação a esse país para a retomada do progresso, da paz, da ordem e da lei. E assim aconteceu com o presidente Humberto Alencar Castelo Branco, sucedendo, na minha opinião, o mais competente e o mais austero e destemido presidente, que foi Arthur da Costa Silva, tendo até participado da intentona de tenente, chegou a ser preso para defender as cores desse país. O presidente que morreu de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral normalmente é para quem fuma ou até bebe a bebida. Ele não bebia, não fumava. E normalmente o acidente vascular cerebral é para quem tem pressão alta, se preocupa muito com a vida. E ele se preocupava demais com o Brasil. Ele vivia questionando como é que esse país ia sair da situação que estava, definitivamente ficar em ordem, para que ele queria deixar o país, deixar a presidência com esse país todo organizado, todo harmônico, com tudo funcionando. Infelizmente, essa preocupação grande que ele teve atingiu a saúde dele. Em agosto de 1968, ele teve um acidente vascular cerebral e infelizmente só conseguiu sobreviver até dezembro de 1969. Na verdade, ele teve um acidente vascular cerebral em agosto de 1969 e veio a falecer meses depois, fruto da preocupação. Porque eu reputo a esse presidente o mais notável do quinteto de ouro dos presidentes militares desse país. Porque ele sacrificou a sua própria vida, abdicou da sua vida pessoal, da família, quase não se encontrava com a esposa, com o filho, o único filho que ele teve. Se dedicava de corpo e alma quase que 24 horas no seu gabinete, em viagens pelo Brasil, para de perto verificar tudo como estava. Esse é o espírito que deve nortear um brasileiro que comanda o país. Esse é o espírito de um patriota, de um homem preocupado com o povo brasileiro. Não o que nós temos por aí, que ninguém se preocupa com nada a não ser com dinheiro. Se vocês verificarem o acervo patrimonial desse cidadão, desse general, antes e depois do governo, vocês vão ver que não houve um aumento de 1 centavo. Não houve compra de apartamento, de mansões, de dinheiro depositado em paraísos fiscais. Isso foi uma característica dos 5 generais. Nenhum deles poderá nunca ser acusado pela história de serem bandidos, corruptos e tiranos. Todos foram honestos com esse país, cumpriram o seu dever. O seu único compromisso era com o Brasil e com o povo brasileiro.
Portanto, foi um exemplo de dignidade, honestidade, comprometimento com esse país. O general Arthur da Costa e Silva morreu no comando desse país. Derramou seu sangue, suas lágrimas e seu suor para ajudar esse país a voltar ao que era. Por isso nós devemos reverenciar ele e continuaremos falando dos outros 4 presidentes militares até as eleições, para que vocês entendam, vejam o vídeo, vejam os progressos que ocorreu em cada mandato de cada um dos presidentes. Humberto Alencar de Castelo Branco, de 64 a 67, Arthur da Costa Silva, 67 a 69, Emílio Garrastazu Médici, 69 a 74, e assim por diante com Ernesto Gado Figueiredo. As conquistas que esse país teve, o reconhecimento da comunidade internacional, o reconhecimento de todos os setores da sociedade. Não podemos negar isso. O que está faltando nesse momento é esse espírito de patriotismo, esse espírito de vontade de voltar a lutar por um país que volte a ser grande o suficiente para não deixar ninguém desempregado, com fome, com sede, com doente. Um país que realmente faça uma repatriação do dinheiro que foi roubado. Um país que acabe com essa aposentadoria de 2 mandatos de político. Um país que faça acabar com as alianças com países comunistas bolivarianos. Um país que acabe com usar o dinheiro do BNDES para ajudar outros países, quando aqui nós temos miséria, fome e muitos problemas para resolver. Um país que não se alia a um país comunista, em hipótese alguma, por causa de fertilizante que nós temos de sobra em Goiás e em outros estados brasileiros. Um país que não aceite a milícia de forma alguma, nem facções criminosas. Um país que faça como em 64, que de forma rigorosa e muito contundente combateu as facções criminosas e suas lideranças. E hoje nós temos que combateu os líderes dos movimentos subversivos daquela época. E hoje nós temos as facções criminosas comandando esse país, ajudando até políticos na época das eleições. E essa violência urbana, essa violência das facções criminosas tem que acabar com rigor. Isso só vai acontecer o regime militar, como assim foi em 64. Por isso, você que está aí me assistindo, procure se inteirar, ler mais sobre o regime democrático militar de 64. Não seja influenciado, induzido ao erro por propaganda enganosa, revanchista, de setores da sociedade, sobretudo na mídia falada, escrita e televisiva, que odeia os militares. Porque quem não gosta de regime militar ou é bandido, ou é corrupto, ou é filha da puta. Porque os militares não fizeram nenhum mal a esse país, só fizeram lutar, trabalhar dia e noite pelo progresso desse país. Então fica aqui a minha homenagem a esse general e continuaremos homenageando todos os generais que participaram, sejam os 5 generais que são os principais heróis. Também falaremos de Olímpio Mourão Filho, falaremos também até dos generais que eram contra o regime, como Amaury Cronho, que era comunista. Como nós temos comunistas, nós temos militares comunistas também. Vamos pensar que os militares são todos patriotas, não. Tem comunista, tem pessoas que pensam, que apoiam o regime comunista. Mas naquela oportunidade houve uma mediação, uma negociação pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, que conseguiu convencer até esses desafetos, esses contrários ao regime, que aderissem ao regime em nome não de interesses pessoais, mas interesse do país, que o compromisso deve ser com o país. Então nós vamos esgotar, falaremos novamente do Arthur da Costa Silva, falaremos dele, falaremos mais detalhes da vida dele, com o que ele fazia, vamos mostrar as viagens que ele fez pelo Brasil, vamos mostrar esse homem grandioso, esse herói brasileiro, vamos mostrar como ele
como ele vivia com pouca renda, numa casa simples, uma casa normal, sem luxo, sem mordomia, como hoje esses poderosos fazem. Só querem luxar. Até os líderes religiosos das igrejas, também não vou citar o nome, ostentam riqueza de morar em mansões de luxo e ostentar latifúndios de terras. Nada disso ocorreu com esses generais. Do jeito que eles entraram no governo, saíram. Se tinha um apartamentozinho, um Fusca, saiu só com Fusca o apartamento. Vamos mostrar detalhadamente. Hoje nós começamos por Arthur da Costa, vamos mostrar os outros. Depois nós vamos retornar cada um deles, mostrar toda a vida íntima dele, o que esses caras faziam no fim de semana, dia de semana, como era a vida desses heróis, porque o herói, normalmente, aquele que se dedica de corpo e alma, tem uma vida diferenciada, não tem uma vida como um cidadão comum, porque está sempre preocupado com alguma coisa, com alguma coisa que possa prejudicar você, com alguma coisa que pudesse prejudicar o povo, está sempre alerta. Esse é o sinal de alerta. Temos que estar alerta e atento a tudo, para que esse ano de 2022 seja uma retomada para rumo a um Brasil digno de se viver, não com a situação que está aí, mas com um novo regime democrático militar. É isso que eu desejo e que eu peço a vocês que comprem essa ideia e participem dessa empreitada, nessa força-tarefa para banir de vez a fome, o desemprego, a miséria, a corrupção e a tirania nesse país. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva as Forças Armadas! Tudo pela pátria, tudo pelo povo brasileiro, tudo em nome de Deus. Fiquem com Deus! O Brasil precisa de você. O Brasil precisa de você. Esse canal precisa de você. Passando meu canal, a do meu cantinho, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Viva o Brasil, viva o general Arthur da Costa Silva.